Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai fazer o episódio número 2 da série Como Acalmar ou Como Iluminar a Mente. Então fica aí que logo após a vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, se algum de vocês caiu aqui de paraquedas, essa é o segundo episódio dessa série que a gente vem fazendo sobre como acalmar ou como iluminar a mente, baseada numa série de escrituras compiladas num único livro de um mestre chamado Gampopa, que é bem conhecido no budismo tibetano, principalmente na linha do Mahamudra, e na escola do budismo, também do budismo dos Himalaias, chamada Kagyu. Ele foi também um dos grandes discípulos de outro mestre muito importante, uma figura muito importante para essas linhagens do budismo tibetano e do budismo himalaia, que é o Milarepa. Então, essa coletânea de textos está em inglês, né? Ela faz parte da Biblioteca Tibetana Clássica, então a fonte dela é a Biblioteca de Dharamsala. Então eu acredito que é um material bastante fidedigno. Eu sempre tenho bastante cuidado aí nesse tipo de material quando fala que é um material original, né? Então a gente procura a fonte, procura o menor número de traduções possíveis, por isso que está em inglês, né? E caso você se sinta à vontade, eu vou deixar aqui no card final e aqui também em cima o link do primeiro episódio, caso você tenha interesse, você pode ir lá assistir e acompanhar essa série como um todo. Lembrando que cada episódio é um vídeo que fala por si só, então caso você assista esporadicamente, também é válido, né? É mais uma questão de linearidade do pensamento e da forma como o Gampopa foi redigindo esses textos, né? Foi escrevendo esses textos. Então, vamos começar aqui. Ele está em inglês, então eu vou lendo dessa forma. Sem muita edição também de vídeo aqui para ficar fácil e sucinto, né? De uma forma mais objetiva e prática. Até porque o Gampopa, ele faz parte dessa linhagem, que é uma linhagem bastante prática. Se a gente for pensar assim, olha, como cada um pode buscar esse tipo de ensinamento, né, de uma forma mais filosófica, de uma forma mais coletiva, de uma forma mais sozinha, de uma forma mais prática, né? O Gampopa é um desses que tem essa linha bastante prática. Então vamos continuar aqui. A gente tinha falado no episódio anterior da meditação na impermanência. E aqui ele justifica logo em seguida no texto que é: por que nós devemos meditar primeiramente na impermanência? Ele continua assim: porque de outra forma a prática do Dharma pode se tornar meramente uma ajuda para suas ambições para essa vida. E aqui vamos primeiramente aqui traduzir algumas palavrinhas que elas estão em sânscrito, né? Mas que elas não têm a mínima dificuldade nesse caso desse texto aqui. Até porque ele fala que esse texto pode ser dado para qualquer pessoa pode entender, né? Não são palavras muito complicadas, muito complexas, né? Muito técnicas ou específicas também, né? Então, Dharma, nesse sentido, está simbolizando o ensinamento. Simplesmente o ensinamento que ele está querendo passar. Então, quando ele fala assim, se a gente não meditar na impermanência, o que acontece? Essa prática do Dharma, ou a meditação, ela pode simplesmente ajudar nas ambições para essa vida. E quais seriam as nossas ambições com a prática da meditação? Isso é muito comum nos dias de hoje. A gente pode praticar a meditação para vários fins, para acalmar, para ficar mais focado ou focada, para ficar mais sereno, para explodir menos, né, com a nossa raiva, para ser mais tolerante,
para ser mais paciente. Inclusive aqui no canal existem várias meditações guiadas e vários outros tipos e técnicas de meditação que a gente pode se utilizar dessa ferramenta tão poderosa, né, que é a meditação, para esses fins. Mas aqui, nessa parte do texto do Gampopa, ele fala assim, tudo bem, a meditação ela pode servir para tudo isso, mas no sentido da gente realmente iluminar a nossa mente, no sentido de parar, tentar cessar esse ciclo de sofrimento ou insatisfações que a gente possa ter, essa variação que a gente passa a vida inteira entre alegrias e tristezas, entre os sofrimentos que a gente tem, por exemplo, quando a gente ganha alguma coisa e não consegue controlar esse ganho durante muito tempo, ou que a gente só perde, ou quando a gente perde, ou quando a gente sente falta de reconhecimento, ou quando a gente é ignorado, ou quando falam bem da gente, ou quando de repente uma pessoa que falava bem não fala mais bem e a gente sofre, ou a dor, ou o prazer, todas essas variações, por exemplo, ele fala assim, a gente pode se utilizar da meditação para esclarecer isso na nossa mente, mas se a gente não meditar na impermanência de como esses acontecimentos ocorrem na nossa existência, simplesmente a meditação vai se tornar uma ferramenta para as ambições dessa vida. E é uma coisa muito clara, né? É como se a gente tivesse um avião maravilhoso, ou tudo bem, um jatinho, o que fosse, e a gente se utilizasse dele para ir para a padaria da esquina. Ou um foguete para a gente né, ir até aqui o mercadinho. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele está dando uma força muito grande no poder que a meditação tem, e a gente acaba se utilizando dela para esses fins mais corriqueiros do nosso dia a dia. Não que eles não tenham importância, não é isso. Todos eles são infinitamente importantes para a nossa sobrevivência e para a nossa bem-aventurança e para a nossa convivência com o outro, né? A gente acaba transformando nós mesmos e acaba doando o que a gente tem de melhor para o outro, né? O que é melhor, a gente falar uma palavra positiva para o outro ou ter uma explosão de raiva, né? A gente abraçar uma pessoa que está necessitando de algum carinho, de alguma atenção, ou a gente ignorá-la, né? O que a gente pode dar de melhor, né? O que a gente pode doar de melhor. Então, é nesse sentido que ele fala da meditação. E como que a gente pode perceber essas pequenas ambições espirituais que nós temos, ou ambições que a gente pensa na alegria passageira da nossa mente mesmo, né? Essa é um grande ponto assim interessante e forte quando ele tenta discernir aí entre a superfície e a profundidade do caminho espiritual. Então, vamos continuar só mais um pouquinho aqui, que ele continua e repete aqui. Por que nós devemos meditar na impermanência, mais uma vez? Para retirar as nossas mentes dos propósitos dessa vida. Meditar na impermanência nos faz realizar que todos os fenômenos dessa vida, ou as aparências da existência, sejam elas do samsara ou do nirvana, são impermanentes. Bom, aqui a gente vai precisar de mais um momentozinho para refletir sobre o que é o samsara e o nirvana. E para a gente não cair nesse risco, porque esses dois temas aqui são assuntos muito profundos e complexos, a gente vai falar disso em outro vídeo, o que é o samsara, o que é o nirvana. O Nirvana não é aquela banda de rock, né? Tão importante aí no desenvolvimento do rock, a linha, né? Da música de uns anos para cá, né? Então a gente vai falar desse assunto do Nirvana e do Samsara em outro vídeo. E o que é interessante, que pode ficar aqui de gancho, que a gente pode deixar para um outro episódio também, para quem
sabe mais ou menos o que é o Nirvana, aqui ele está colocando um ponto muito interessante, que o próprio Nirvana é impermanente. Mas isso fica também para um outro vídeo, porque é uma questão filosófica aí bastante interessante para se conversar até em outras linhas de filosofia e em outras próprias escolas de budismo. Então, a gente fala desses estados de reflexão em outros vídeos, tá? E a gente vai ficando com esse ensinamento. Como a gente pode meditar sobre a impermanência de forma superficial e profunda, e quais seriam as ambições, mesmo elas sendo espirituais, para essa vida, como a gente pode utilizar da meditação para esses diferentes propósitos. Então, peço desculpas aí pela minha dicção, às vezes confusa, é porque a gente está tentando não editar muito esse vídeo, deixar ele cada vez mais claro, direto e objetivo, né? Sem essas paradas. E fique à vontade, por favor, para compartilhar esse vídeo, caso você goste, e tenha vontade para comentar aqui as suas experiências, para nos seguir lá no Instagram, a gente está como Meditation Seed. Aqui nós estamos como para meditar, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que esse daqui te ajude de alguma forma. Aquela luz. Até o próximo.